Olá e bem-vindos a Conversas com o... Eu sou seu anfitrião, e a convidada que retorna hoje é a doutora Debra Saw. Ela escrevia para a Playboy e agora é uma autora por mérito próprio. O primeiro livro dela foi Além do Gênero. Ela estudou as consequências da ideologia de gênero. Agora ela veio para divulgar o seu novo livro, Sextinction, que fala sobre o declínio da atividade sexual na sociedade ocidental contemporânea. Nessa conversa falamos sobre o livro e a pesquisa dela e como as opiniões dela mudaram desde os seus tempos como uma sexóloga que defendia a sexualidade positiva para alguém que é um pouco crítica ou cética em relação à promoção popular da sexualidade sem restrições. Sem mais delongas, com vocês, a doutora Debra Saw. Como foi o processo de escrita disso? Eu queria muito ter a certeza de que o tema que escolhi para o meu segundo livro apelaria aos meus leitores e que seria interessante, que seria útil para eles, como se eu pudesse fornecer-lhes informações que pudessem usar na sua própria vida. Então, eu vim ouvindo falar sobre essa chamada recessão sexual. Há um estudo que foi publicado em 2016. Essa foi realmente a primeira vez que os dados indicavam essa tendência em comum de as pessoas estarem tendo menos sexo. E esse estudo em particular mostrou que entre os americanos, eles usaram dados da pesquisa social geral. Então, é uma pesquisa que é nacionalmente representativa. Eles fazem uma amostra a cada 2 anos, desde, eu acredito, os anos 70. E eles estavam mostrando que, pela primeira vez na história, os millennials tinham mais probabilidade do que qualquer geração anterior de ter 0 parceiros sexuais até os 20 anos. E essa tendência era prevista para continuar com a geração Z, que era a próxima geração em ascensão. Então, na altura, não pensei muito nisso. Pensei, sabe, que isto podia ter sido apenas um achado isolado. Quem sabe, poderia equilibrar-se nos anos seguintes. Mas então mais estudos começaram a surgir, mostrando a mesma tendência. E, em geral, o que vemos em vários conjuntos de dados é que 1 em cada 3 homens e 1 em cada 5 mulheres não tiveram relações sexuais no último ano. E isso é especialmente pronunciado entre millennials e geração Z. Então fiquei animado com este livro para finalmente ter a chance de sentar e analisar os dados por mim mesmo e determinar: isso está realmente acontecendo? E se estiver acontecendo, por que está acontecendo? E, em vez de ter sexo... meu interesse em sexualidade é parcialmente porque eu costumava estudá-la cientificamente, mas também porque o sexo é uma representação de intimidade emocional e conexão de forma mais ampla na sociedade. Então, para mim, se as pessoas não estão interessadas em sexo e não estão interessadas em namorar, há uma pesquisa recente do Pew que mostrou que mais da metade dos solteiros não tem interesse em namorar agora. Então, estou pensando, o que está tomando o lugar da atividade sexual? Então, cada capítulo em Sextinction aborda uma possível explicação ou razão por que acho que as pessoas estão perdendo o interesse em sexo e o dano potencial que isso pode causar. Porque se você abordar isso de uma perspectiva biológica ou evolutiva, ou muitas dessas, digamos, tecnologias ou políticas que foram implementadas podem parecer boas a curto prazo, ou podem satisfazer as nossas necessidades imediatas, ou ainda servir como uma distração muito eficaz para nos ajudar a lidar, a nos sentir melhor ou a nos autorregular, esse tipo de coisa. Mas no futuro, isso vai nos levar a repercussões negativas, e especialmente em relação à recessão sexual, este problema crescente ou divisão entre homens e mulheres, e o fato de que as mulheres estão, em média, superando seus pares masculinos tanto em termos de educação quanto de ocupação. Então, as mulheres sendo hipergâmicas preferem casar acima. Se há poucos homens bem-sucedidos, não há ninguém para elas casarem. E o que se vê, em vez disso, é que, sabe, feministas extremas estão dizendo, bem, o fato de estarmos solteiras, não casadas, é na verdade uma coisa boa. E ter um namorado agora é constrangedor. E depois você tem homens indo na direção oposta dizendo, bem, não precisamos de mulheres, vamos usar robôs sexuais e namoradas de AI, o que for. Então, cada uma dessas tecnologias também é abordada em Sextinction. E eu, na verdade, entro e testo cada uma delas, o que foi minha coisa favorita de fazer. Foi muito divertido, na verdade, ir e experimentar as diferentes tecnologias e relatar o que eu acho que é, e se é realmente, realista. Qual é a metodologia para você analisar? As pessoas Desculpa. vão... Sim, algumas pessoas podem ficar muito animadas, mas não é tão excitante quanto parece. Eu tentei fazer um robô sexual à minha imagem. Esse foi um capítulo. E eu pesquisei a fundo sobre o que sabemos de robôs sexuais e essa tecnologia, também bonecas sexuais, que são basicamente o precursor para o robô sexual moderno. Então, digamos, com namoradas e namorados de IA, eu entrei e fiz dezenas desses amigos de IA e os testei em todas as diferentes plataformas para ver se eu consideraria namorar alguém, tipo um companheiro de IA, em vez de uma pessoa real. E eu consigo entender perfeitamente por que as pessoas fazem isso. Na verdade, me assustou muito o quão realistas eles eram.
Que outras tecnologias eu experimentei? Fui a um cirurgião plástico para ter uma consulta sobre o que... Quer dizer, porque a cirurgia plástica é quase um status quo hoje em dia, certo? Especialmente entre as mulheres jovens. Acho muito preocupante que, especialmente meninas que estão no auge, sabe, no final da adolescência, início dos 20 anos, elas não precisam fazer nada. E vivendo numa grande cidade urbana, vejo tantas mulheres jovens que fizeram tanta coisa. Estou pensando, o que está acontecendo aqui, sabe? E quem fez isso com você? Então, naquele capítulo sobre cirurgia plástica também fala sobre as razões pelas quais as mulheres gravitam em torno dessas tendências, mas também o fato de que essa ideologia de aperfeiçoar a sua aparência e de que a sua imagem é a coisa mais importante está se espalhando para os jovens também. E eu falo sobre a dismorfia muscular e o looksmaxing em particular, porque isso realmente exerce um forte domínio sobre os rapazes. Então, as mesmas, eu acho, tendências nas redes sociais e essa mesma toxicidade está afetando a geração Z e os mais jovens, a geração Alpha também, que tem aproximadamente 14 anos ou menos, 13 anos ou menos. Mas está aprendê-los, as ideologias, ligando-se a elas de formas ligeiramente diferentes. Não acho que se tenha falado o suficiente sobre como os jovens são afetados pelas redes sociais em termos da sua imagem corporal, e isso também. Mas sim, tenha um capítulo sobre redes sociais, aplicativos de namoro, pornografia, essa é outra. Acho que as pessoas ficarão muito surpresas com as minhas opiniões sobre pornografia, porque mudaram muito desde que comecei a minha carreira jornalística. E o que mais testei? E depois tem um capítulo sobre disruptores endócrinos também. E falo sobre... Sim, então, sim, quando você estava falando na sua introdução, eu estava pensando. Bem, há a dieta e há a mídia. Esses são provavelmente dois dos principais fatores. Sim, com certeza. Cultura Mas a coisa mais e louca... dieta. E sabemos que você poderia completar. Há muita conversa sobre como os hormônios estão mudando. Tipo, a queda de testosterona. Solidificou essa pesquisa? Será que isso é algo que está acontecendo? E qual seria o resultado que esperaríamos disso? Sim, então outra peça do quebra-cabeça é, como você está dizendo, a testosterona masculina em declínio. Então, tem havido essa tendência nos últimos 50 anos, eu diria. Especificamente nos últimos 20 anos, tornou-se muito mais prevalente que a testosterona dos homens está em declínio. A testosterona é muito poderosa no corpo masculino. Dá-lhes motivação e impulso, não só sexual, mas tipo o impulso para alcançar. Isso os torna mais avessos ao risco, ou, desculpe, menos receosos do perigo. Então são mais propensos a arriscar, como convidar uma mulher para um encontro, sabe, buscar o sucesso. E acho que também quando se remove a parte romântica da vida de um homem, ele tem menos motivos para querer melhorar a si mesmo, porque não está preocupado em tentar impressionar ninguém. Ele não procura melhorar a sua vida para ajudar a acomodar ou prover para uma parceira, certo? E potencialmente começar uma família. Então, no nosso ambiente, existem inúmeras toxinas que estão a contribuir para a diminuição dos níveis de testosterona. É interessante porque foi realizado um grande estudo que analisou fatores como a idade, o estilo de vida, incluindo a alimentação, o tabagismo, o consumo de álcool e o uso de cannabis. Que outros fatores havia? E eles ainda disseram que há algo mais a acontecer aqui. Não é coberto por estes fatores. Há algo ambiental. Há algo bem específico no período em que nos encontramos que está, de certa forma, levando a essa diminuição nos níveis de testosterona. Também há produtos químicos no ambiente, como, por exemplo, o xenoestrogênio. Então, você pode ter alguns alimentos que naturalmente contêm soja ou estrogênio. Eles são chamados de fitoestrogênios. E então, você também tem os sintéticos, como os que vemos em plásticos, pesticidas. A literatura animal, a literatura de pesquisa animal era a minha coisa favorita para analisar, porque é tão surpreendente, porque quando você lê esses estudos, as pessoas vão te chamar de teórico da conspiração, se você disser há toxinas no ambiente que estão afetando nossos hormônios. Mas uma vez que você vai e lê esses estudos por si mesmo, você vê, uau, as pessoas não estão exagerando, porque animal... Eu trabalhava com modelos animais e pesquisa e eu adorava porque eu sempre dizia que os animais não mentem. Eles não vão esquecer que comeram algo ou que tomaram este remédio, nem vão esconder coisas de você porque não querem que você pense mal deles por qualquer motivo de desejabilidade social. Animais não vão fazer isso. Então, se você encontra um resultado numa amostra de animais, seja na natureza ou no laboratório, você sabe que o que encontrou é praticamente legítimo. Não é devido a fatores sociais ou fatores de confusão. Então, quando você olha para pesquisas sobre... Eu quero dizer, tenho certeza que você já ouviu falar dos sapos. A maior empresa química do mundo, a Novartis, pediu para testarmos o seu produto mais vendido, a atrazina. Eu nunca tinha ouvido falar disso. Isso foi em 1997 e o Dr. Hayes rapidamente começou a aprender sobre o pesticida mais vendido do mundo. Usando rãs de unha africanas em sua pesquisa, ele chegou a uma conclusão controversa. Descobrimos que a atrazina tinha efeitos desmasculinizantes em machos expostos. Então a caixa de voz e a laringe não se desenvolviam adequadamente. Os níveis de testosterona eram muito baixos. Eventualmente descobrimos que a produção de esperma era muito baixa.
Também descobrimos que os machos expostos poderiam ser feminizados. Eles desenvolviam ovários ou produziam ovos. Uau! Os sapos que são expostos à atrazina. Então, você tem sapos machos, eles são expostos. Para a sua audiência, talvez já tenham ouvido falar disso, então vou só dizer brevemente que se forem expostos a este pesticida que os transforma em fêmeas, eles vão realmente começar a pôr ovos e a copular com sapos machos. Então, isso não é um teórico da conspiração. Li aquele artigo umas 6 vezes, eu não conseguia, porque não acreditava. Eu disse, isso está realmente acontecendo. E o mesmo com, há uma raça de peixe japonês, e o que eles fizeram foi expô-lo ao diazepam, que é um ansiolítico. Então, é basicamente um medicamento anti-ansiedade. E o que eles descobriram é que esses peixes estavam tão letárgicos e não estavam interessados em acasalar de forma alguma, a ponto de os pesquisadores dizerem isso poderia causar danos reais a nível populacional, que esta espécie poderia ser extinta porque esses peixes estão sendo expostos a isso na água residual. Ou, digamos, através de descarga farmacêutica, você sabe. Então, quando você pensa em um nível maior com seres humanos, por que teríamos qualquer razão para pensar que essas toxinas não estão nos afetando? Mesmo que seja numa escala menor, tenho dificuldade em acreditar que não haja efeito algum. E depois o facto de ser tão tabu fazer essa pesquisa, ou você é considerado, sabe, eles te chamam de tipo um louco de direita se você fala sobre isso. Sério? Bem, depende de que lado você está. Acho que a reportagem principal ainda, em certa medida, o descarta, embora eu os veja lentamente mudando de ideia. Mas eu definitivamente acho que a baixa testosterona é uma parte importante disso, porque mesmo que corrijamos políticas sociais como o DEI, ou se oferecermos mais apoio e educação no local de trabalho, ainda haverá algo não abordado. Um fator muito poderoso é que se os homens não se sentem bem consigo mesmos, se têm o humor baixo, se estão deprimidos, ou se simplesmente não se sentem confortáveis nos seus corpos, ou se estão a ingerir alimentos que não lhes fazem bem, então não conseguirás resolver esta questão de pessoas desinteressadas em conectar-se e ter relacionamentos. E mesmo em termos de fertilidade, mesmo que consigas formar um casal, podes descobrir que não consegues ter filhos se os quiseres. Sim, há só aspecto da sexualidade que é mais importante para a própria sexualidade. Alguém pensaria, psicologicamente, é este aspecto da conexão. E é isso que, de certa forma, tem sido corroído através do panorama mediático que nos rodeia, através do medo de estabelecer conexões, através do que chamamos segurantismo, através da chamada guerra jurídica, através das nossas ideias em constante mudança sobre o casamento, através da abertura do casamento a qualquer variação de combinações. Como você formula, eu não necessariamente de forma científica, mas eu quero entender por que você acha que mudou suas opiniões sobre sexo. Mas como se pode representar a conexão como a base, o aspecto mais importante do sexo, em vez de ser apenas uma estimulação ou uma mera ação biológica? Sabe, há um elemento humano essencial que precisa ser trazido de volta à conversa. Como vocês têm conseguido fazer isso? Bem, eu acho que era, sim, anteriormente, quando comecei a escrever como jornalista, vindo da minha formação na área de pesquisa sexual, eu estava agindo muito mais de uma, digamos, perspectiva sexopositiva, no sentido de que qualquer permutação da sexualidade é saudável, desde que seja consensual. Essa era a minha visão anteriormente, e que, sabe, o sexo é divorciado do amor, e que não devemos julgar pessoas com preferências sexuais aberrantes. Sabe, ninguém tem o direito de julgar. Ainda sinto isso até certo ponto, mas acho que devemos ser honestos sobre o que impulsiona esses interesses e o que deve ser feito em termos de, digamos, abordagens terapêuticas, em vez de dizer as pessoas devem poder fazer o que quiserem, novamente se for consensual. Então tornei-me muito crítico de kink e BDSM, o que, sabe, eu antes estava estudando transtornos parafílicos, que são preferências sexuais anormais, e eu reconheço que, em muitos casos, essas preferências sexuais são devido a experiências infantis adversas e não são tanto uma coisa divertida que as pessoas escolhem fazer. Então, acho que São uma expressão de fragilidade, ou dor ou patologia, certo? Sim, é basicamente como a erotização da dor física. Então, pessoas que praticam kink e BDSM são mais propensas a ter experiências de abuso físico, negligência, abuso emocional, trauma na infância, o que é bem lamentável. Eu voltei e realmente analisei os dados que eu tinha coletado quando estava em campo e encontrei resultados semelhantes nos meus próprios dados. Então, fiquei muito impressionado com isso. Então, sim, acho que a minha percepção de que, sabe, essa parte de conexão e intimidade humana é importante. Bem, se pensarmos nisso evolutivamente, novamente, não acredito que todos tenham que ter filhos se não quiserem, mas em termos da razão para o sexo, é para procriar e passar os seus genes e criar um laço com o seu parceiro para que ambos
se dediquem a criar essa criança ou seus filhos. Não será bom para o desenvolvimento da criança se um dos pais ou ambos não estiverem felizes com o outro parceiro, porque eles reconhecem que essa criança compartilha metade do DNA desse outro parceiro. E assim, também é melhor para uma criança ser criada com ambos os pais. Ambos os papéis de gênero são necessários e muito importantes. Eu acho que para casais do mesmo sexo, tipo, se você tiver um oposto, ou digamos que sejam 2 homens, se você tiver uma mentora feminina, se forem 2 mulheres, um mentor masculino, um membro da família masculino, um membro da família feminino, alguém para assumir o papel do sexo oposto na criação daquela criança, eu acho que isso pode realmente ajudar. Mas, para mim, novamente, ao analisar os dados da pesquisa e ver que não é apenas uma forma antiquada de pensar, dizer que uma criança precisa de 2 pais e que precisa de uma mulher e ou mais precisamente uma mãe e um pai, mas existem razões e papéis muito específicos que a criança assimilará ao ter pais de ambos os sexos. E quando há a ausência de um pai ou, por outro lado, a ausência de uma mãe, isso pode causar problemas bastante sérios. E eu aprofundo essa questão com mais detalhes no livro, mas essa foi uma parte importante da minha percepção. Mas também para mim é basicamente, de novo, sentar e ler a pesquisa e ser bem objetivo e me perguntar o quanto das minhas opiniões vem do que é subjetivo na pesquisa ou o quanto vem de estar no campo e saber que há uma certa ideologia também por estar no campo e na academia que você tem que ser honesto consigo mesmo. E se você reconhece isso e ainda chegar às mesmas conclusões, isso é uma coisa. Mas também quando comecei a postar sobre isso nas redes sociais, enquanto eu estava quase sempre fora das redes sociais quando escrevia Sextinction, acho que houve um período em que entrei brevemente para perguntar à minha audiência, tipo, sondando sobre o que pensavam de certas coisas. E quando tweetei ou postei sobre como, fetiches são o resultado de trauma, as pessoas ficaram tão zangadas. Eu não estava esperando por isso de jeito nenhum. Houve tanta reação negativa e foi aí que eu soube. Eu disse, é porque eles sabem que o que digo é verdade. Porque se não fosse verdade, por que sentiriam a necessidade de atacar alguém assim e ter uma resposta tão forte? Então, sabe, e aí eu... Isso é interessante, porque o trauma Foi está aí que eu meio meio que que- popularizado agora. Todo mundo tem sua medalha de trauma. É tipo o seu acesso, mas se é combinado com sua sexualidade ou sua orientação, aí você está estragando o meu prazer, como diz o ditado. Certo, e eu acho que com o jargão da saúde mental corre o risco de ser banalizado hoje em dia. No termo trauma, as pessoas se referem a algo como ir à loja e não ter o seu doce preferido. E isso é traumático. Eu acho que isso é realmente, sabe, um exagero para banalizar o termo ou usá-lo de uma forma que te beneficie ou a sua marca. Mas acho que para algumas pessoas, elas realmente têm um trauma, que é que, sabe, algo terrível aconteceu com elas e elas o revivem em suas vidas e são realmente acionadas quando algo as lembra disso e as leva de volta àquele lugar e elas não conseguem sair e é muito angustiante. E elas têm, sabe, outros problemas de saúde mental e, mais importante, mais problemas em seus relacionamentos e seu funcionamento como resultado disso. Eles não querem que alguém como eu diga, a propósito, essa coisa sexual em comum que te atrai, da qual você talvez se orgulhe muito, é na verdade o resultado de algo terrível que te aconteceu. Porque isso os faz sentir que, uau, essa coisa que me aconteceu, que eu não quero pensar nem falar, está me afetando mais profundamente do que eu antecipava. Então, meu objetivo não é envergonhar esses indivíduos, e nem mesmo aqueles que me atacam, como alguns colegas meus na pesquisa sexual, e eu não tenho ódio deles. Sabe, eu realmente espero que eles recebam a ajuda de que precisam, que se sintam melhor e reconheçam que não é uma ameaça. Eu acho que meu papel como ex-cientista e jornalista é ser o mais transparente possível sobre o que descubro, porque eu realmente acredito que essa é a melhor forma de viver sua vida, certo? É saber o que está lá fora em vez de viver acreditando em narrativas que não são úteis. E a outra coisa é com relacionamentos. Se você está com alguém que gosta de certas coisas, já tive pessoas na minha audiência dizendo, sabe, eu estava namorando alguém que gosta de, tipo, asfixia sexual, que é algo que eu falo em Sextinction. Essa tendência é motivada pela pornografia. Você vê mulheres da geração Z quase que universalmente pedindo isso ou achando que precisam pedir isso durante o sexo, mesmo que não gostem de verdade, e é perigoso e você pode morrer. Essa é a coisa mais importante, é potencialmente fatal. Entendo. Pessoas já me disseram que namoraram gente que gosta de, sabe, sexo violento e não acharam que era um sinal vermelho, mas acabou sendo um sinal vermelho. E então é essa desinformação que, novamente, se você realmente acredita que todos os interesses ou atividades sexuais são totalmente aceitáveis desde que haja consentimento, você vai perder os sinais vermelhos que te avisam que alguém pode não ser certo para você. Sim, como o seu primeiro livro, O Fim do Gênero, conduz a este livro, ou estabelece as bases para ele. E você é obcecado Devo dizer, por, tipo, apocalipses, extinção, fim do gênero. Algo muito finalista, fatalista em seus títulos. Isso é hilário. Isso deve ser
Uma coisa muito subconsciente, sim. Talvez porque eu vejo que é isso que me vai acontecer quando este livro for lançado. Sim, Está agradeço bem, por então. me teres aqui para falar do meu primeiro livro. E eu, sabes, agradeço as conversas que tiveste com os transicionistas, porque essas conversas realmente me assombraram depois. Sim, é isso elas mesmo. realmente o fizeram e ficaram comigo e informaram muitos dos capítulos em Sex Education, porque, especialmente eu diria isto, o que jovens mulheres me contavam sobre suas experiências online em termos de redes sociais, em termos da forma como a pornografia as influenciou e a forma como elas veem a sexualidade e também a imagem corporal, como as tendências de cirurgia plástica. Então, o que quero dizer com isso é, muitas dessas jovens que decidiram que não queriam ser mulheres, queriam viver como homens, ou não binário, ou algum outro gênero mítico que não é mulher, feminilidade, ou não associado à feminilidade, foi devido a ser passando tanto tempo nas redes sociais, como sabemos, certo? Sendo um contágio social, mas também vendo essas imagens de mulheres muito sensuais e voluptuosas que parecem realmente se deleitar em receber muita atenção masculina, que em muitos casos é obscena. E sabe, é quase como se todo o seu valor como ser humano girasse em torno do seu apelo sexual e de ter milhões de homens estranhos comentando em suas publicações e escrevendo coisas degradantes. E então, essas jovens mulheres me diriam, eu não gostaria disso. Não sou assim, não quero ser assim. Mesmo que fosse, não conseguiria ser assim. Geralmente porque influencers ou estrelas pornô também têm muita cirurgia plástica. Mas eles disseram, ok, se não quero ser aquilo, talvez seja mais fácil ser um menino. Ou talvez isso realmente signifique que sou um menino. Ou ser exposto à pornografia tão jovem como hoje em dia, a maioria das crianças verá pornografia aos 12 anos, se não mais cedo. Algumas crianças, 1 em cada 7, veem isso aos 10 anos ou menos. E não me surpreenderia se esse número ainda estivesse aumentando, pois crianças acessam celulares e dispositivos em idades cada vez mais jovens. Mas, então você vê pornografia antes do seu primeiro orgasmo e pensa, como mulher, os homens querem me sufocar. Eu vou ser degradada e chamada de nomes e espancada. Eu não quero isso. Então eu não devo ser mulher, ou se eu for fazer sexo, eu vou estar no papel masculino fazendo sexo, ou talvez eu simplesmente não tenha sexo de jeito nenhum, certo? E ao abordarmos o tema da cirurgia plástica também, eu acredito que garotas com disforia de gênero seguirão o caminho da transição, não é? Fazendo procedimentos que as farão parecer ou masculinas ou não binárias. Enquanto garotas que se conformam com o gênero estão optando por este caminho de fazer cirurgias plásticas como preenchimento labial, preenchimento facial, o Fox Eye Thread e a remoção de gordura bucal. Isso não está tão na moda agora. Está se tornando mais para facelifts ou mini facelifts, procedimentos mais sutis. Por um tempo era aquele visual bem esculpido. Então continua mudando a cada, 5, 10 anos. E eu, especialmente com as garotas da geração Z, elas realmente não precisam disso. Tudo o que digo é factual, mantenho cada palavra que disse até hoje. Fico contente em ver que as pessoas cada vez mais não têm receio de expressar o que pensam sobre essa bobagem em relação à ideologia de gênero. Mas acho que a única coisa que tirei daquele livro que eu gostaria de ter feito diferente foi ter sido um pouco mais incisiva, porque eu estava realmente me esforçando muito para falar com os ativistas e tentar dizer a eles, sério, vocês não precisam achar o que estou dizendo uma ameaça. E percebi que algumas pessoas estão tão obcecadas que você não consegue alcançá-las, ou são financeiramente incentivadas. Eles não vão aceitar nenhuma trégua que você oferecer. Então, eu acho que é bom ser de mente aberta e compassivo e estar disposto a encontrar as pessoas no meio do caminho se elas forem razoáveis. Se não forem, então não, sabe? Você faz o melhor que pode e segue em frente. Sim, bem, você sabia que estava cutucando um urso com o fim do gênero e tenho certeza que sabia que havia um urso sendo provocado, talvez um de vários, em Sex Education. Quais foram algumas das vozes que você teve que não apaziguar, sabe? Os críticos externos, que você teve que simplesmente aceitar que eles provavelmente viriam atrás de você de uma forma ou de outra e então... Porque isso te mostra algo sobre a conversa que você não deveria estar tendo e que precisa ser tida. Aquilo foi nem imaginado. Eu diria que criticar a positividade sexual é visto como algo muito tabu na pesquisa sobre sexualidade, porque a maioria dos pesquisadores de sexualidade não devia dizer isso. Eu ainda tenho amigos e colegas na área que fazem um bom trabalho. Eles não são super woke, eles apenas se concentram e fazem a sua pesquisa e são cientistas legítimos. Mas eu diria que as pessoas que você vê que são consideradas os chamados especialistas em sexualidade tendem a ser muito woke, muito progressistas. Eles nunca criticarão nada disso. Então, especialmente em relação à recessão sexual, alguns dirão, sim, está acontecendo, mas dirão, é uma coisa boa, sabe? Os jovens estão tomando melhores decisões sobre sua sexualidade. Então, gravidez em termos de gravidez na adolescência, as taxas caíram, mas as infecções sexualmente transmissíveis em adolescentes dispararam, especialmente em relação a, sim, coisas como sífilis, clamídia, gonorreia. Então, vai rolar sexo? quer dizer, não é tanto quanto antes, mas
parece que o sexo que está a acontecer não é o seguro ou saudável. E a outra parte disso é que alguns especialistas dirão não está a haver uma recessão sexual. Isso é só gente fazendo alvoroço. O que acho tão estranho porque você pensaria que se você é, entre aspas, sexo positivo, se as pessoas não estão fazendo sexo, isso deveria ser uma preocupação. Então agora é estranho porque eles estão dizendo que a assexualidade e a falta de sexo são uma coisa boa. E então é tão bizarros. Porque o outro lado da questão é que os rapazes estão ficando para trás. Os rapazes são aqueles que... Eu diria que mulheres jovens também estão a ter dificuldade em encontrar parceiros, mas a forma como os cálculos se formam nas suas mentes, digamos, nestas jovens mulheres progressistas ou, digamos, jovens jornalistas, jovens jornalistas progressistas, é que se houver menos homens a ter sucesso ou menos homens puderem ter acesso a sexo, estes homens vão todos lutar pelas mulheres. E assim as mulheres vão escolher os melhores. Mas a realidade é que essas mulheres não vão estar interessadas nesses que não conseguem parceira. Essas mulheres vão querer casar-se bem, então estarão interessadas nos homens mais bem-sucedidos, e esses homens, por serem em menor número, têm mais opções e não vão querer se fixar com ninguém, ou se o fizerem, vão se fixar com várias mulheres em sucessão. Este é provavelmente o núcleo familiar mais numeroso do mundo, de Angola certamente. É em Caleva, ou Gerol do Meio, na província do Namibe, no sul do país, que vive Francisco Sabalo Pedro, conhecido por Chico Teni, patriarca de uma família composta atualmente por centenas de pessoas. Este angolano, antigo militar das tropas coloniais portuguesas, já teve 52 mulheres. Algumas partiram, hoje tem 42. Os filhos e filhas são 166, mas já foram 243. Os netos são já mais de uma centena e os bisnetos, ainda que menos, são mais algumas dezenas de bocas para alimentar. Uma dinâmica assente, diz, nos princípios da Fundação Bíblica. O Éden fez primeira mulher. Depois, a Eva e o Adão eram os dois. Depois dali, houve uma comunidade. E de onde vem a comunidade? Vem da Eva e o Adão, que espalhou e estendeu toda a família no mundo. Eva é o primeiro rosto entre as mulheres de Francisco Chico Teni, com quem casou em 1975. Depois surgiram outras mulheres e é a religião que mantém coesa esta comunidade de etnia mucubal. Há mais de 40 anos fundou a Missão de Jesus na Cruz, que está na origem da família e à qual toda ela pertence. Então terão uma família e depois, sei lá, decidem seguir em frente, casam-se, arranjam uma segunda esposa, têm uma segunda família, seguem em frente, arranjam uma terceira, seguem em frente. É o modelo mais recente, sim, é isso mesmo. Então é por isso que acho bobagem ficar aqui e dizer está tudo bem se as pessoas não têm sexo. Além disso, se você olhar para as taxas de saúde mental, digo, 5% da população global está deprimida agora. E a geração Z, metade da geração Z tem uma condição de saúde mental diagnosticada, 90% deles têm ansiedade. Então, eu não acho que estejamos indo tão bem coletivamente neste momento. Não é como se todo mundo estivesse, você sabe, nas nuvens, se divertindo muito. Eu acho que o aspecto da sexualidade é um sintoma de um problema muito maior que realmente precisa ser discutido. É meio assustador. Você está trazendo tanta coisa, a questão da cultura e os sapos gays na água. A saúde, diferentes pressões políticas e outras coisas. Então, se você realmente precisasse se concentrar em uma ou duas questões a nível legislativo, se fosse possível, você introduziria restrições de idade para pornografia ou algo do gênero? Tipo, existe, de uma perspectiva mais abrangente, qual seria uma categoria de problema no aspecto da sexualidade da nossa cultura que precisa de alguma intervenção? Tipo, sendo bem direto, se você fosse apenas honesto consigo mesmo. Eu diria que não é tanto específico à sexualidade, mas definitivamente se livrar das iniciativas de diversidade, equidade e inclusão. Precisamos dar aos homens uma chance justa de ter sucesso. Primeiro, a discriminação. O fato de que, quer dizer, em Sextingution, eu apresento vários exemplos que, anedotas que colegas me contaram. Vários colegas homens me disseram na academia, seus professores, e eles dirão: homens brancos são instruídos a não se candidatar a vagas de emprego, porque não há chance de serem contratados. Eles são específicos. O comitê de contratação está contratando especificamente mulheres e minorias ou pessoas com outros marcadores de identidade específicos. Então, para mim, seus atributos físicos, as suas características de identidade, não têm nenhuma influência na sua capacidade de produzir uma boa pesquisa científica. Então, por que isso sequer deveria importar? Então, isso é, em primeiro lugar, prejudicando a sociedade. Se você escolhe pessoas por suas características físicas, em vez da inteligência, ética de trabalho e méritos, ou mesmo o número de publicações, que é sua produtividade como cientista,
aparentemente, nem olham mais para isso, o que é insano para mim. Isso não vai ser bom para nós daqui para frente, em termos de sobreviver como espécie e o conhecimento. Mas também nessa questão maior sobre acasalamento e namoro, certo? Este problema só vai piorar. As mulheres não vão deixar de ser hipergâmicas. Embora existam todas essas soluções paliativas que eu menciono em Sextingution, ao dizer às mulheres, que não há problema em casar com um homem que ganhe menos que você, ou que seja um pai que fique em casa, ou que simplesmente não trabalhe, seja um dono de casa, está tudo bem. Algumas mulheres estão bem com isso, e eu as saúdo totalmente. Cada um é diferente. Mas, em geral, o que se vê nesses casamentos é muito ressentimento. As mulheres acabam pedindo o divórcio. E eu acho que também os homens nessas situações, eles sabem que não estão completamente, orgulhosos de si mesmos, pois não possuem nada de realmente significativo acontecendo em suas vidas. E a outra coisa que eu diria é... Não diria banir pornô, acho... Eu gostaria de ver mais intervenção, no entanto. Pause. Antes, eu tinha uma abordagem bem libertária, que era deixar os pais resolverem a pause, mas os pais estão tão ocupados e realisticamente, as crianças veem isso tão jovens e não pode estar com seu filho o tempo todo, infelizmente, para saber o que eles veem o dia todo. Então, eu entendo que isso deixa as pessoas desconfortáveis, especialmente conversas sobre IDs digitais e vigilância governamental. No minuto em que você começa a dizer, bem, e sobre... As pessoas não querem dar seus dados pessoais para verificação, pois não querem que sites pornográficos saibam nada sobre elas. Então, eu acho que algo maior precisa ser feito, porque esta conversa já dura há um tempo e não vejo melhorias. E por último, ou eu deixo você o que quer dizer. Não, eu queria me aprofundar no efeito que a pornografia tem. É basicamente, se você pode ter uma postura moralista ou pode ter uma postura meio que semi-moralista e dizer que esta geração está sendo sexualmente abusada. É passivo, é abuso sexual, mas é abuso sexual. Mas seria necessário compreender o motivo pelo qual a exposição a material erótico tem um impacto na psique de uma pessoa. Então precisa haver uma reintrodução de um aspecto psicológico ou um sentido mais profundo à sexualidade, especialmente à pornografia, para que se diga. Então, como você aborda, ou existe pesquisa que diga que a pornografia tem um impacto no desenvolvimento? Em termos de... há uma literatura de pesquisa que mostra que afeta, por exemplo, como os jovens veem seus corpos, afeta a tomada de decisão deles. Esses estudos foram feitos antes da verdadeira popularização ou popularidade da pornografia online. Então, só consigo imaginar o quanto piorou, porque hoje em dia você pode ir... eu pessoalmente não assisto pornografia, mas quando vou procurar, o que for, para fins de pesquisa... Fico chocada como uma mulher adulta, porque considero grande parte disso muito perturbador. E penso que se tem este efeito em mim que sou adulta, como será para uma criança desavisada? Porque a maioria das crianças, ao verem pela primeira vez, eles não sabem o que é, sabe? E é muito assustador para eles. Então, desenvolvimentalmente, crianças expostas à pornografia numa idade jovem, como você disse, hoje em dia, eu consideraria uma forma de aliciamento, né? O fato de as crianças estarem simplesmente tropeçando nisso. Em todas as idades, sem qualquer aviso. Mas também eu diria que adultos utilizam a pornografia como uma forma de aliciar crianças, com o objetivo de as abusar. Pausa. Crianças que são expostas à pornografia também tendem a envolver-se em sexo mais arriscado, pause, ou seja, praticam sexo sem contracepção enquanto sob a influência de drogas e álcool. E eu acho, voltando àquela parte sobre a conexão emocional, se você como criança vê pornografia e pensa que isso representa o sexo na vida real, como muitas dessas crianças fazem, porque a maioria não consegue diferenciar o que vem na tela do que acontece na vida real até, digamos, 7 ou 8 anos de idade. Então eles pensam, ok, isso está realmente acontecendo, não são pessoas atuando ou algo assim. Então eles pensam, ok, o que está completamente ausente é qualquer comunicação interpessoal, como uma conexão genuína, comunicação, limites, a percepção de que a outra pessoa tem suas próprias necessidades e desejos, não apenas você. Não se trata de você ter o orgasmo mais rápido da maneira mais fácil possível. E também eu diria para os rapazes, quando eles acabam de ver pornografia, nada mais lhes é exigido. Já se tiveres uma parceira na vida real, uma mulher vai querer que a abraces e, a tenhas nos braços depois e sejas gentil com ela e lhe mostres que te importas. Quer dizer, os homens também querem isso, mas acho que para as mulheres, especialmente, elas sentem-se muito mais vulneráveis depois do sexo porque há uma maior libertação de oxitocina. Enquanto para os homens, os hormônios envolvidos na ligação sexual voltam a zero após a ejaculação. Então é muito diferente para homens e mulheres em termos de suas experiências sexuais.
Então, isso também faz parte. Se não houver uma conversa sobre isso com as crianças que veem isso, infelizmente, quando começarem a namorar ou tiverem suas primeiras experiências sexuais na idade adulta, espero que não seja antes da idade adulta, elas ficarão completamente perdidas. Será como uma língua completamente diferente. Não saberão como interagir umas com as outras. E eu acho que isso também é parte do porquê vemos esse enorme desinteresse em ambos os sexos, e ambos os sexos também se demonizando e dizendo: sim, vocês são a causa, os culpados por todos os problemas que estamos tendo, não só nos relacionamentos, mas no mundo, e não queremos nada com vocês. Isso levanta a questão da educação sexual. E toda a estrutura educacional em si precisa ser reformada, se me perguntarem, mas a educação sexual em si é muito deficiente. E os conservadores ou os cristãos na nossa cultura queriam mantê-lo fora das escolas e assim perderam terreno, cederam o espaço e então as escolas foram capturadas por essa onda de positividade sexual. Então eu me pergunto se é isso que você defenderia como uma reforma do que a educação sexual deveria ser. E por onde você começa a discutir a atitude em relação ao sexo? Eu anteriormente estava muito a favor de educação sexual nas escolas, e então quando toda aquela loucura woke de drag queens começou a acontecer, toda aquela coisa de gênero começou a acontecer, eu disse: de jeito nenhum, isso precisa parar. Se pudesse voltar a algo que fosse puramente baseado apenas em biologia e fatos, sem política, sem arco-íris. Escutem, eu amo homens e mulheres gays, mas o arco-íris não precisa estar na sala de aula, certo? Apenas ensinem às crianças o básico, nas coisas mais fundamentais, sem essa agenda. Isso seria o ideal, mas não sei se um dia voltaremos a esse ponto. Acho que o ativismo trans já causou danos demais, e eles nunca vão desistir disso. Eles nunca vão abrir mão do terreno que conquistaram, vão se agarrar a ele pelo maior tempo possível, e mesmo que esteja sendo, por assim dizer, arrancado de suas mãos, eles ainda vão se agarrar a ele. Então, eu realmente acho que o ideal é que os pais sejam a principal fonte de educação, e os pais não são perfeitos, o que é compreensível. E eu respeito os pais que dizem: não sei nem por onde começar com isto. Talvez esse seja o meu próximo livro, quem sabe? Mas eu acho... Bem, quero dizer, tenho certeza que você poderia fazer um livro de exercícios baseado nisso, com toda a sua pesquisa que seria voltado para os pais. Você poderia simplesmente adaptar o contexto do que você está falando. Sim, quer dizer, se houver procura, vocês me avisem. Mas, por favor, apoiem Sextinction, porque isso vai me ajudar a justificar a minha editora, porque eu deveria fazer este próximo livro. Mas, sabem, em Sextinction eu falo sobre como a educação tem sido tão prejudicial dessa forma, e que o aspecto da positividade sexual, o progressismo que foi introduzido no sistema educacional, como ele atinge as crianças tão jovens e os pais não sabem. Eu acho que só nos últimos 2 anos, por mais que eu seja crítico das redes sociais, as redes sociais têm sido úteis para permitir que os pais vejam o que realmente está acontecendo na sala de aula. Então, sim, eu diria, apenas leiam livros didáticos de biologia, leiam meu primeiro livro, sabe, livros didáticos de, digamos, 30 anos atrás ainda podem ser objetivos. Isso mesmo. E isso é... Diga aos seus filhos que pornografia não é representativa de sexo e que eles devem se afastar disso o máximo de tempo possível. Sim. Bem, há a pornografia, que é um grande problema, mas depois há estas outras tecnologias. Como homens e mulheres, como estão a interagir com estas diferentes tecnologias? Disseste que a cirurgia plástica é uma delas, e os homens estão a aderir a isso, mas com estes chatbots de IA, estes robôs, qual é a diferença entre um robô e uma boneca, suponho? Mas é mais a questão da IA, quem é que está e como é que está a ser esculpida de forma diferente para o masculino e o feminino? Eu diria que, bem, atualmente os companheiros de IA são mais utilizados por homens do que por mulheres, mas eu realmente acredito que se tornarão mais populares entre as mulheres com o tempo, porque os companheiros de IA realmente se adaptam às suas necessidades emocionais. Então, se você pode... Vou explicar rapidinho como funcionam. Então, quando você entra, você escolhe a aparência da IA, dá um nome, escolhe a voz, pode falar com eles como se fosse uma ligação, ou pode mandar mensagem, e como eu disse, testei vários e não acreditei o quão realistas eram. Me deixou bem assustado em algumas ocasiões, porque eu pensei... Se eu não soubesse que era uma IA, eu teria pensado, você já experimentou? Eles parecem pessoas reais. Sim, eu sei, é uma loucura. E então, se não gostas do que a inteligência artificial te diz, pode simplesmente recarregá-la e dar feedback e dizer, não gostei disso, muda, diz assim. Ou, isto é o que eu preferiria, esta é a história de fundo que temos, então quero que fales comigo como se tivéssemos tido estas experiências juntos. E então há pessoas por aí que estão a escolher companheiros de IA, seja como parceiro romântico ou como amigo, mas, em vez de pessoas da vida real. Algumas pessoas dirão, eu não quero ter de lidar com outros seres humanos, prefiro muito mais essa tecnologia. Sim. O que é triste, e mais uma vez pode tornar-se algo de que as pessoas se tornam completamente dependentes. Elas vão apaixonar-se pelo bot, elas vão criar toda uma história de vida com o bot.
vão divulgar o bot nas redes. Eles levarão seus bots a eventos sociais, caso compareçam. E então, quando você tem a boneca sexual ou o robô sexual, essa tecnologia também está avançando. E assim, quando você junta essas duas coisas, para os homens, eu penso que é porque eles dão uma ênfase maior ao aspecto visual da sexualidade. Então você pode criar o parceiro de IA preferido e implantá-lo num robô, digamos, e então interagir sexualmente com ele. Mulheres não são tão dependentes de uma boneca sexual ou robô sexual porque o acesso ao sexo é muito mais fácil para elas. Pode não ser necessariamente com o nível de parceiro que esperam alcançar, mas para as mulheres, como digo no livro, você provavelmente poderia sair e escolher um homem ao acaso e fazer uma proposta a ele, e há uma boa chance de ele dizer sim. Já os homens, você não poderia fazer isso. Se os homens fizerem isso, acabarão no registro de agressores sexuais. Então, se for um dia realmente bom. Então... Também depende da beleza. Sim. Mas eu diria até, sabe, há uma outra parte da sua pergunta que estou tentando me lembrar do que era. Em termos de... cirurgia plástica. O aspecto da cirurgia plástica. Sim. Então, sim, em termos de... eu acho que com as redes sociais e os filtros, fez com que todos acreditassem em Photoshopping. Não específico ao Photoshop. Há outras aplicações também que podes usar para modificar as tuas fotos e vídeos. E assim dá a todos a falsa crença de que todos são deslumbrantemente belos e que eles também precisam ter essa aparência para serem aceitáveis no mercado de encontros. E essa estética alimenta os companheiros de IA e também as bonecas e robôs sexuais, porque você pode, obviamente, personalizar a aparência deles e, obviamente, eles serão muito, muito atraentes. Então, eu queria dizer, especialmente para mulheres que se preocupam com o envelhecimento, vocês realmente não precisam se preocupar com isso. Não precisam de fazer todos estes procedimentos loucos, e em muitos casos, os procedimentos são prejudiciais porque os homens não gostam de cirurgia plástica nas suas parceiras. Os homens acham isso muito desagradável porque a cirurgia plástica mascara a saúde e a fertilidade subjacentes de uma pessoa. E é isso que os homens realmente se importam. Eles querem ser capazes de avaliar esses sinais. Homens, tenho de dizer, também adoram MILFs. Então, quando eu estava lendo pesquisas científicas sobre isso, foi um alívio para mim também. Eu disse, ok, então todos os homens são secretamente atraídos por MILFs. Então, senhoras, não precisamos nos preocupar em envelhecer. Isso é o número 1. E a outra coisa é, sim, quando você faz todos esses procedimentos, é uma coisa se os homens não conseguem perceber, mas também é uma questão de, sabe, eu acho que isso te deixa um pouco mais forte. Eu acho que se você tem uma plataforma pública e sua aparência é parte essencial do seu trabalho, esses procedimentos são compreensíveis, não quero julgar ninguém por isso. E eu compreendo perfeitamente a pressão por trás disso. Mas, ao mesmo tempo, acho que pode haver muito crescimento em aceitar que temos as nossas falhas e que nos sentimos inseguras às vezes. E, especialmente para mulheres mais jovens, eu realmente não acho que a solução para se sentir desconfortável no seu corpo ou com a sua aparência seja sair e injetar algo no rosto ou colocar implantes. E também abordo como a pornografia influencia muitas dessas tendências, como mulheres da geração Z que estão colocando muitos implantes mamários, estão também fazendo procedimentos, trabalhos faciais que antes eram vistos apenas em mulheres de meia idade, porque são devidos à perda de gordura facial. O que, quando você tem 20 e poucos anos, sabe, até 30 e poucos, você não precisa se preocupar com isso. Isso na minha opinião. Isso mesmo. Então, sabe, também houve estudos que mostram que homens estão, na verdade, menos interessados em ter relações com suas parceiras depois de ver influenciadores de redes sociais. E que as mulheres estão menos interessadas em ter relações depois de estarem nas redes sociais porque se sentem menos sexualmente desejáveis. Sim. É uma puxa loucura. Vida. Tá bom. Todas as formas, os tentáculos e maneiras que isso nos atinge. Sim, um dos aspectos mais perigosos de se transicionar a si mesmo é que nunca chega a um fim real se o foco for apenas tentar fugir da disforia. Simplesmente vai para a próxima parte do corpo, mas você vê isso também na cirurgia plástica, onde tudo meio que começa todo mundo que continua fazendo cirurgia plástica, eles todos meio que há um ponto de inflexão do Vale da Estranheza ou como um destino em que todos vocês acabam. Então, não há um princípio inerente, o limitador na modificação corporal. Há um princípio limitador na saúde, suponho. Você pode exagerar na busca pela saúde, mas ficar forte. Você só pode tornar seu corpo até certo ponto forte. E muitas pessoas provavelmente destroem seus corpos ao buscar demais autoaperfeiçoamento. Mas há uma tensão natural embutida no autoaperfeiçoamento, porque você está fazendo isso por algum tipo de objetivo, enquanto que apenas ficar bonito, tipo, qual é esse alvo de beleza? E eu me pergunto se você vê em outras culturas esses diferentes destinos de cirurgia plástica, onde todo mundo acaba parecendo igual. E se isso... Há um episódio de Twilight Zone sobre isso que, na verdade, previu o futuro muito bem.
Eu ia dizer que não é bem uma cultura própria, mas é uma subcultura da comunidade Lux-Maxing, e isso tem recebido mais atenção ultimamente. Mas sim, para o seu público que talvez não... tenho certeza que já ouviram falar disso, mas são basicamente jovens que estão muito focados em ter traços faciais hipermasculinos e também um tipo de corpo bem masculino. E eu diria a mesma coisa a eles, tipo, sim, as mulheres, em média, as mulheres preferem homens mais altos e que são bem definidos e têm traços masculinos. Mas o lado negativo disso é que mulheres que querem algo de curto prazo serão atraídas por homens assim, mulheres que procuram um relacionamento de longo prazo ou um parceiro de longo prazo ficarão um pouco desinteressadas pela hipermasculinidade, porque isso está associado a agressão, traição, antissocialidade. Good attention to detail. Então você sabe, você está ganhando algumas coisas, mas também está abrindo mão de outras. E algumas pessoas dizem, bem, esses jovens só querem ficar por aí. Mas volta ao mesmo ponto, o que você ganha só ficando por aí? Acho que homens e mulheres poderiam se beneficiar de serem menos promíscuos. Então essa é outra coisa que você não pode dizer como um especialista em sexo, um dito especialista em sexo, sabe? Um especialista convencional. Eles nunca dirão às pessoas para terem menos sexo, certo? A menos que você seja sem sexo por opção. Então são todas essas contradições bizarras. Mas, de qualquer forma, eu diria, sabe, para esses jovens, eu sinto que o que acontece é que na sociedade de hoje é tão difícil para os jovens progredirem. Eles sabem que as chances estão basicamente contra eles. Então eles estão dizendo, bem, o que posso fazer? Eu posso só me apresentar como Super Chad ou Giga Chad e, sabe, talvez esse seja meu caminho para o sucesso. Mas eu digo, apenas trabalhe duro honestamente. Tipo, é difícil, mas você pode chegar lá. Você pode chegar lá? O que aprendeu de si ao escrever este livro? Eu me diverti muito ao escrevê-lo. Diria que é um livro bem mais leve do que O Fim do Gênero. Eu era bem mais séria, acho que também quando falava sobre aquele livro, tipo, publicamente, porque era difícil, era muito difícil ler sobre as crianças que estavam passando por isso e também falar com elas e com as famílias, especialmente os pais. Mas acho que escrever este livro me lembrou que ainda tenho essa leveza em mim e essa felicidade, sinto que estou num lugar mais calmo. Então você é sex positive, afinal. Só sexo é divertido. Mas as aventuras, gostei muito delas. Adorei essa parte, tipo, mais do aspecto jornalístico investigativo que não tinha feito. Fiz muito disso mais no início da minha carreira, onde eu ia a eventos e coisas assim, e reportava. Então pude fazer isso de novo no que gostei. Sim. Que está fora do meu controle, por isso já não me preocupo mais com isso. Bem, foi divertido. E muito obrigado por vir ao meu programa e falar sobre essa aventura louca que você teve. Acho que não tenho mais perguntas, então vamos terminar por aqui. Muito obrigado, Débora. A outra coisa que eu ia acrescentar. Se você quer soluções para a sociedade, tire o tóxico da nossa comida, água e ar. Isso é tão importante. Acho incrível que as pessoas estejam falando mais sobre isso agora. Mas quero muito usar minha plataforma o máximo que puder para chamar a atenção para isso também, porque acho que é uma parte enorme dos problemas que estamos tendo, que talvez nem estejamos cientes, pois se nos afeta biológica e hormonalmente, como saberíamos?